Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje para falar sobre feijão, safra, primeira safra 23-24, condições climáticas, a gente já sabe, adversas, questão relacionada à exportação, à importação, grãos especiais, tudo isso como uma síntese nessa participação de hoje no Tempo e Dinheiro. E Marcelo Líderes, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação. Boa tarde, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro, Marcelo. É sempre um prazer, Braga. Vamos para não perder tempo, tempo é dinheiro, nós vamos direto. Como é que está o desenvolvimento dessa safra, né? Primeira safra 23-24, o clima pesou para muitos produtores também. Há aqueles que vão continuar com feijão, aqueles que vão substituir pela soja, ou aqueles que estão com a soja vão substituir pelo feijão. Como é que está essa lógica nesse momento, Marcelo? Bom, a meados dessa semana nós estávamos vendo e recebendo aí reportes de produtores buscando substituir algumas lavouras perdidas por conta de clima aqui na região sul, principalmente, replantando a soja aonde havia feijão. Meados dessa semana, terça, quarta-feira, começou alguns reportes das sementeiras de feijão comentando que existe ao contrário também agora. Ou seja, áreas que estavam destinadas à soja, que estão perdendo a janela ideal ou que tiveram algum tipo de problema e estão sendo replantadas com feijão. Então, isso também vem acontecendo. E nós estamos focados aí em acompanhar de perto o desenvolvimento do plantio, que você mencionou bem, da primeira safra de 2024, né? Plantada durante o segundo semestre e colhida a partir do mês de janeiro. E aí tem aparecido algumas surpresas, né? Não tão interessantes, como, por exemplo, pegando os relatórios dos estados, tá? Mais o relatório da Conab, a gente começa a perceber que do feijão que mais se consome no Brasil, o feijão carioca, nós temos uma área a menor de todos os tempos, 342 mil hectares, que são estimados de plantio para essa primeira safra. Então, por aí a gente tem já um indício de que o início do ano vai ser bastante interessante para quem tem o produto na mão. E depois nós temos que ver como é que vai ficar, se isso vai criar um super estímulo e os produtores venham a plantar muito na segunda safra, e isso é motivo de preocupação para todos nós. Nós queremos que o produtor tenha um preço justo, assim como o consumidor, né? É bem lembrado, né, Marcelo, que você falou, a safra 24 começa a ser colhida agora no mês de janeiro. Como é que está sendo a produtividade, não estimativa, mas pelo menos a expectativa, né, em relação à produtividade? Tem sido boa? Aliás, a expectativa é boa? Como é que está nesse sentido? Porque o problema climático se abate no Brasil praticamente todo também na safra de feijão. Sim, sem dúvida. Onde você vê problemas com as áreas de soja, tenha certeza que na mesma região, se houver feijão, ele está nas mesmas condições. Há dificuldades também. Então, nós temos aí Minas Gerais apontando para uma área um pouco maior, numa expectativa de que aquilo que foi plantado já não entregue uma produtividade média tradicional, provavelmente venha com uma produtividade um pouco mais baixa. Há uma preocupação bastante grande aonde tem feijão plantado, porque você tem diversas linhas aí de interpretação daquilo que pode acontecer com o clima, né? Então, há alguns comentários que nós podemos ter um veranico em janeiro e depois muita chuva em fevereiro, final de fevereiro, março, abril, maio, e existem outras linhas que entendem que provavelmente a gente vai ter ainda a continuidade na região sul de excesso de chuvas e ainda no centro-oeste a persistência de um déficit hídrico. Bom, uma área menor, condições climáticas e os preços reagem com essa situação? Carioca, por exemplo. Sim. O feijão carioca ele vem se comportando, ele teve uma pequena alta e aí estabilizou. Tá? A gente tem aí uma estabilidade nos preços já há alguns dias, e aí é interessante nós focarmos principalmente aonde há colheita, né, no interior do estado de São Paulo, por exemplo, onde os preços têm tido aí reportes na faixa de 240, 250, chegou a ser
negociado alguma coisa a R$ 260 durante as chuvas aí do final da semana passada e início dessa semana, mas a colheita está se desenvolvendo lá, né? Então, na medida em que os compradores necessitem, podem fazer uma maior pressão. A lógica indica que, muito provavelmente, a gente tenha pequenas oscilações negativas se os compradores não voltarem rapidamente, compradores principalmente do Nordeste para o interior do estado de São Paulo. E Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, né, com a possibilidade de armazenar os feijões em armazéns climatizados, também com variedades como o IAC 2051, né, do IAC, e também o Dama da TA, são feijões carioca que não escurecem rapidamente, eles são muito lentos na perda de cor, o que permite que o produtor administre a comercialização até o ano que vem. Ele vai vender a hora que ele vê que é interessante, que chegou num patamar que justifique para ele todo o investimento que fez. Há a expectativa, portanto, de que os preços possam subir realmente e o produtor esperar um pouquinho, administrar, lógico, essa espera. As oscilações até o final do ano, historicamente, elas são pequenas, agora entre novembro e dezembro, no caso do feijão preto. Né? Depois, lá em janeiro, nós devemos ter aí a possibilidade de uma valorização um pouco maior para o carioca. Já no caso do feijão preto já bateu 300, 315, 320 reais no Paraná. Na fronteira com a Argentina, o feijão argentino já nacionalizado no Brasil, há indicativos já acima de 330, 340. No Mato Grosso, que tinha alguma coisa, vendido a 320, 315, e com pouquíssima oferta de feijão preto. Então, o feijão preto, sim, pode ter alguma valorização ainda até o final do ano. O carioca deve ficar por aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí pode ter algum tipo de reação a partir de metade do mês de janeiro. Bom, antes de falarmos sobre a questão das importações, exportações, dá uma olhadinha, Marcelo, conosco, quem está nos acompanhando, sobre esse produtor, o Sidney Fux, que é de Mamborê, no Paraná, relatando ao João Batista Olive, nesta tarde, na edição do Tempo e Dinheiro, como é que está a situação da lavoura por ele, lá em Mamborê, no Paraná. Solta para a gente, Cleidson, por favor. Bom dia, meu amigo Brandalize, João e amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje, 9 de novembro de 2023. Olha a situação do feijão em Mamborê. Esse ano não foi legal pro feijão. Muito calor, esse feijão foi plantado meados de agosto. Muito calor em setembro, depois excesso de umidade, muita chuva. Aí você não consegue fazer controle de doença, ó, com bastante doença. Mas assim, excesso de chuva, 600 milímetros em poucos dias, não tem planta que suporta. Do outro lado da estrada é soja. Soja tá boa. Manchada, bastante mancha também. Fitófora, fusário, doença de solo. Mas em sinal contra feijão ainda tá boa, porque ainda tá cedo para ela. Feijão esse ano, vamos arrancar uma planta aqui. Feijão esse ano, ó. Pouquíssimas bagens, muito poucas bagens. Não tivemos clima favorável para feijão esse ano. Não sei da onde o comprador vai tirar feijão esse ano. Muitas áreas foram dessecadas e plantadas. É uma situação que resume o problema do clima, né? Tem uma área de soja com feijão. Ainda é cedo ainda falar sobre prejuízos com a soja na mesma área ali do Sidney Fux em Mamborê, no Paraná, mas ele diz que a umidade é excessiva para muitos produtores do sul, né? E ao contrário para outras regiões, não, Marcelo? Sim, e esse feijão ele viria para o mercado aí, pelo jeito ele seria no final de dezembro, provavelmente ele está colhendo, ou setembro, outubro, novembro, dezembro ele teria o feijão em mãos. Então, é por isso que a gente vem apontando que existe uma possibilidade de que exista menos feijão do que se precisaria no final do mês de janeiro por conta dessas perdas. Existem algumas lavouras, inclusive, que não estavam no ponto dessa lavoura do Fux, que elas começam a amarelar agora por conta de que teve excesso de chuva durante muito tempo e agora ela não tem raiz. Inclusive, essa planta que ele está mostrando mostra um pequeno enraizamento
enraizamento para um pé de feijão. Então, tudo isso são itens negativos. A gente deve ter uma produtividade menor, uma produção menor. Já começa que o Paraná planta 40% de feijão carioca da área e 60% de feijão preto. Já vem apontando para a menor área da história, 111 mil hectares. Daí o nosso comentário, 342 mil hectares de área de feijão carioca no Brasil, nessa primeira safra, é a menor área de todos os tempos. Qual vai ser o resultado? Em algum momento, se não for plantado agora, por exemplo, você vai ter preços bastante altos, como tivemos no início desse ano. Se os produtores plantarem demais porque o preço está subindo, é outra preocupação que a gente tem de alertá-los de que, na segunda safra, é provável que a gente tenha muito feijão a ser ofertado. Então, que variedade vai plantar? Né? Será que vai continuar insistindo no carioca? Não seria o caso de colocar um pouco de feijão preto, um pouco de feijão vermelho, um pouco de rajado? Talvez seja. Então, esse tipo de alerta, nós temos que aproveitar essas oportunidades que vocês nos dão, Braga, para levar essa informação para os produtores, para ficarem atentos a isso. Falando ainda sobre o Paraná e oportunidades de plantio, variedades, aliás, a Juliane Cristina Nardelli está dizendo aqui que em Campo do Tenente tem feijão preto plantado, mas as lavouras estão muito feias, irregulares, com desenvolvimento muito lento. As plantas baixas com baixo potencial de produção. Também é o que acontece também com o feijão preto no estado do Paraná. A umidade é muito grande e também o potencial produtivo é reduzido com essa situação toda, né? Tanto ali naquela região de Campo do Tenente, sul do Paraná, quanto a região norte de Santa Catarina enfrentam o mesmo tipo de problema agora. Então, quando você tem uma situação em que o Estado, né, a Secretaria de Agricultura já apurou que as áreas vão ser menores, e aí os produtores já passam a nos reportar sempre informações negativas, todo mundo é unânime em falar numa produtividade mais baixa. Então fica relativamente fácil de a gente entender qual é a perspectiva que tem aí para o mês de janeiro, fevereiro e março, muito provavelmente. Bom, vamos aproveitar, vamos direto agora para as exportações. Oportunidade, importações, necessidade. Veja só, o Brasil, durante esse ano e o ano passado, teve preços ao produtor bastante elevados, né? Foram preços interessantes para quem conseguiu colher. E, por isso, as exportações diminuíram, mas as oportunidades estão lá. México continua atrás de ofertas de feijão preto, América Central atrás de oferta de feijão preto, Índia, China atrás de oferta de feijão rajado. E vai por aí afora, as oportunidades estão lá. Tanto que o Brasil, mesmo dentro dessa situação, já exportou esse ano 93 mil toneladas de feijões. E já exportou também o feijão preto, que nós temos chamado a atenção, principalmente dos estados do Sul, que tem a questão logística resolvida, próximo ao porto, né? Tem regiões aqui de produção que estão menos de 100 quilômetros do porto. Então, é a questão aí de se olhar com carinho para essa possibilidade. E também no feijão preto, a gente vai, por outro lado, chamar a atenção da questão da importação. O feijão preto o Brasil importa. O ano passado nós importamos o equivalente a 30 mil hectares de feijão preto da Argentina, mais de 50 mil toneladas. Então, nós temos um déficit no mercado interno e temos a possibilidade de exportação. O feijão preto passa a ser algo a ser olhado mais de perto pelas cooperativas, pelas associações de produtores, pelos próprios produtores, né, como uma opção de negócio. Bom, semana que vem, 15, é feriado, mas no dia 14 você já tem compromissos com grãos especiais, tem uma agenda toda do Pulse Day. Conta pra gente, inclusive o Gleidson vai colocar essa agenda para você que está nos acompanhando, acompanhar, mas todo mundo entendeu bem, né? Exatamente qual que vai ser a agenda do Marcelo Líderes, né, em Mato Grosso, também em Santa Catarina e no Paraná. Conta para a gente, primeiro, oportunidades, né, nesse encontro para falar sobre os grãos especiais, sobre as pulses. Como é que vai ser esse evento, Marcelo? Então, nós temos o apoio lá no Mato Grosso da Secretaria de Defesa, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, a SEDEC, também da Embrapa, Agro Silva Pastoril lá de Sinop. E a ideia é um simpósio que nós fazemos durante uma tarde, levando informações técnicas para os produtores de problemas que eles têm em cada polo desse.
mesmo sendo Sinop, Sorriso e Lucas muito próximos, existem particularidades em cada região. Então, nós vamos levar quais são as cultivares de feijões disponíveis hoje das sementeiras e vamos levar os técnicos para contar quais são as peculiaridades dessas sementes para serem plantadas. Em paralelo, nós vamos estar apresentando pelo IBRAF quais são os preços, quais são os mercados, quais são as perspectivas para o ano que vem, né? Aonde que eles podem encontrar semente desse feijão. Vamos estar levando para eles essas informações durante uma tarde, algo realmente bem concentrado, bem consistente, né? Nós entendemos que, assim como em outros estados, vai reunir uma boa quantidade de produtores. E aí, no final do mês, dia 27 de novembro, em Xanxerê, também da mesma forma, aí com o apoio do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, e no Paraná, dia 4 de dezembro, em Pato Branco, com apoio da Cooperativa Tradição e também do IAC. Lá no Mato Grosso, Braga, fazendo uma ressalva, nós vamos conversar lá sobre as oportunidades que têm surgido naquela região com o plantio de feijão na resteva do arroz. O arroz tem sido um mercado muito interessante do ponto de vista de abastecimento interno, de exportação, um mercado bastante ativo, é interessante para os produtores. Existem novas cultivares que estão entregando um produto de excelente qualidade, uma boa produtividade também, e na sequência entra com o feijão. Então o feijão já vai começar a se encontrar novamente lá no campo, né? Em cima do arroz, sai o arroz, entra o feijão. E o gergelim, porque o gergelim há agora uma missão do Estado do Mato Grosso, né? Do governador do Mato Grosso, da Secretaria, da SEDEC, da Aprofir, do Imafir, o IBRAF está junto lá na China, negociando, né, pressionando pela abertura do mercado do gergelim. Então, nós vamos abordar também nessas regiões quais são as perspectivas que existem para o mercado, para as oportunidades de negócio que o produtor vai ter também com gergelim no ano que vem. Então, é um cardápio de alternativas que os produtores têm e que nós temos a preocupação de levar até cada um deles. Não só com gergelim, também outras pulses aí, até mesmo grão de bico. Tem interesse da Índia também nesse sentido, de importar, tem que alimentar 1 bilhão de bocas por lá, né? O Brasil está com praticamente a possibilidade de, junto com as pulses, ingressar no mercado indiano também, né, Marcelo? Sim, quando a gente olha quais são os volumes que são negociados pelo mundo afora, a gente vê que existe um mercado, né, que está deixando em cima da mesa, e que os países podem acessar nada menos do que 30 bilhões de dólares por ano com esses produtos. Então, olhar lá fora o que eles precisam, ver aqui dentro quem tem a tecnologia de produção, as empresas de melhoramento, ver como é que se produz esse grão e correr para o abraço, né? Nós estamos hoje atendendo apenas 0,06% desse mercado. Braga, se nós temos a participação do Brasil em diversos outros itens alimentícios, tá? Produto do nosso agro aqui do Brasil, muito bem colocado, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, qual é o percentual que nós vamos alcançar focando, né, com o apoio da Apex agora no mercado internacional, desses itens lá fora. Então, nós entendemos que há aí um mercado de grandes oportunidades para os produtores dos diversos estados do Brasil. Tá certo. Marcelo Líderes conosco, muito obrigado. Para você, boa viagem, bom trabalho durante esse período no estado de Mato Grosso, depois em Santa Catarina, também de volta ao Paraná. Mais uma vez, obrigado pela participação, disponha da gente. Forte abraço, bom final de semana, viva o feijão do Brasil e vamos em frente. E vamos em frente, amanhã é dia de feijoada, né? Feijãozinho preto, bora. Vai ser gostoso. Ó, é isso aí. Um abraço, Marcelo, até mais, obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa transmissão do Tempo e Dinheiro e, lógico, daqui a pouco eu volto com o fechamento do mercado a partir das 16 horas, com tudo o que aconteceu ao longo dessa sexta-feira, um balanço da semana e, inclusive, no mercado do boi gordo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já!